aconselhamento em adição. Considera-se uma empreendedora por natureza, trabalha desde os 17 anos, começou por organizar eventos, conferências culturais, produção de espetáculos, é autora de programas de televisão, primeiro na área da música e depois na área de uma série de crianças que ainda está a estrear. Ainda está a estrear. A RTP tem tido alguns. Foi sócio-gerente de uma agência de comunicação durante 18 anos, onde trabalhou como assessora de imprensa, coordenadora de projetos especiais, produtora de eventos culturais e empresariais. Porque isto agora é uma afirmação dela, porque tenta fazer da vida o que considera que nela importa, abandonou a área da comunicação porque descobriu, em todos os lugares e ocupações em que teve, uma linha condutora. E essa linha condutora é o humanismo, o interesse pela mente humana e o incrível interesse em perceber alguns comportamentos e sentimentos, no fim, que estão presentes numa doença específica, que até não tem, no fim, que é a adição. Neste momento, a doutora Ana Pinto Coelho trabalha num consultório privado, onde faz aconselhamento em adição, que é o Safe Place, está ali. E é exatamente a doutora Ana Pinto Coelho que nos irá agora falar desta perspectiva do aconselhamento em adição. Muito obrigada, doutora Isabel. Eu trouxe um papel escrito, portanto vou mesmo tecnicamente fazer aquilo que se chama dar uma seca. Eu vou ler e vou depois também usar aquilo para sublinhar as coisas que vou dizendo. Por isso eu pedia-vos, porque eu tenho um aparelho de ortodôncia nos dentes, custa-me falar. Peço e agradeço a vossa compreensão, porque eu vou mesmo ler um texto que é importante, para ver se consigo explicar isto. Portanto, eu quero primeiro de tudo agradecer ao Rotary o convite por estar aqui, evidentemente, e nomeadamente, e porque foi a primeira pessoa com quem eu falei, contactei, o Dr. Jorge Humberto Fernandes, eu tenho que lhe agradecer, porque foi a partir de si que surgiu esta ideia e que depois tivemos aqui. Obrigada a todos. O que eu chamo de ter uma ousadia em abrir as portas a um tema que ainda hoje é controverso, porque o cidadão comum português, por cultura, é ainda muito ignorante neste assunto. Obrigada a todos pela presença e pela presença de espírito, sobretudo. Para ir direto ao assunto, e assim para podermos estar todos mais confortáveis com o tema que aqui nos trouxe esta noite, começo por esclarecer o seguinte: aqueles a quem chamamos no nosso dia-a-dia de alcoólicos, bêbados, toxicodependentes ou drogados, viciados no jogo, anoréxicos ou bulímicos, ou mesmo aqueles que têm um gosto, vá lá, assim um bocadinho exagerado pelo sexo, ou mantêm toda uma vida de incompreensíveis noitadas agarrados ao computador, ou redes sociais, ou demais sites, têm todos eles um denominador comum. Este denominador é uma doença mental crónica, como já nos referiu o Dr. Rui Correia, que se chama adição, ou o nome próprio, doença aditiva. O que acontece a todas estas pessoas é que desenvolveram uma dependência a uma qualquer substância ou comportamento, o que lhes ajuda a alterar o humor, alguma coisa que lhes ajuda a preencher um vazio, que não sabem de onde vem, que se torna compulsivo e que com o tempo é impossível de largar se não for com ajuda profissional. Este é o resumo. Acho interessante referir aqui à altura, eu vou-vos dar um exemplo que é às vezes usado, que eu para recolher, para vos fazer esta pequena apresentação, li e achei giro trazer para aqui. Na altura em que o jogo foi colocado pela primeira vez nesta categoria de adição, portanto o jogo, foi escrito no próprio DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que o Dr. Rui Correia aqui com certeza sabe melhor que eu, que será, porque isto é um manual psiquiátrico. Só pelo facto de se chamar a qualquer coisa aditiva que não envolvesse uso de substâncias, como é o caso do jogo compulsivo, trouxe uma enorme controvérsia à comunidade médica da altura. Ninguém queria dizer porque raio que o jogo é uma adição, então que diabo uma adição é droga, é o álcool, só é medicação. Mas os comportamentos a partir desta altura passaram a entrar pelo manual como uma doença aditiva, ou seja, os comportamentos compulsivos também são adição. E agora eu vou... Relai. O que faz o jogo e outros ilustres candidatos não voltamos ao mesmo, como o sexo ou a comida, serem incluídos na categoria das
adições foi o facto de se ter provado inequivocamente que produzem exatamente a mesma reação e efeito que as outras drogas. Ou seja, o mecanismo de recompensa é semelhante ao nível neurológico. Alguma dúvida? Isto tem a ver é que a compensação no cérebro, o prazer que dá ter determinados comportamentos, como estes que referi, comer demais, ou jogar compulsivamente, ou estar sempre no computador, ou tudo isso, para o cérebro, quando se trata de uma pessoa que tem a doença da adição, ela reage, isto no cérebro provoca o mesmo estímulo e o mesmo prazer, como se desse um chute, vamos falando as coisas pelos nomes, de droga, ou bebesse uma garrafa de whisky inteirinha. Portanto, o prazer é o mesmo, portanto, é uma doença na mesma. Quer seja na versão comportamento, este que falei, do jogo, sexo, comida, internet, ou na versão substância, a adição apresenta-se como uma doença mental que se distingue por ter três características. Como já referiu o Dr. Correia, já que o alcoolismo é uma, evidentemente, não é? É primária, é progressiva e incurável. É uma doença primária porque, ao contrário do que é dito pelo senso comum e pela sociedade desinformada, surge espontaneamente. Não tem associação nem é causada por nenhuma outra doença. E pode, por sua vez, dar origem a outras doenças. Ou seja, o adito não nasce, não faz nada para ser adito. Nasceu, adito é uma doença primária. Mas pode depois, a partir daí, como já há bocado vimos no caso do álcool, é ter depois doenças degenerativas dessa sua adição, desse seu comportamento. Não tem associação, é causada por outras doenças e pode, por sua vez, dar origem a outras doenças. As suas causas são principalmente genéticas e ou congénitas. Aqui eu nunca chego a uma conclusão em relação a isto, se o alcoolismo ou a toxicodependência, todos estes comportamentos de aditos são necessariamente genéticos ou não. Eu não sei se já há uma resposta para isto, se não há. Parcial só. Há uns que falam nisso. Por exemplo, filhos de pais alcoólicos têm uma probabilidade maior de vir a desenvolver alcoolismo. Probabilidade, mas não probabilidade. Quer dizer que eu seja. Mas não é uma fatalidade que venham a ser. Mas em termos de estatística, a probabilidade é maior. Ou congénitas. E é progressiva, porque é com a sua repetição que se vai tornando cada vez mais grave e disputando uma maior tolerância e, consequentemente, uma necessidade cada vez maior de usar. Fica esclarecido que um adicto não consegue sozinho, de forma alguma, deixar de utilizar aquilo que é o seu conforto. A relação com o álcool ou a droga torna-se numa relação de amor. Bebe-se porque está triste, bebe-se para festejar. Há sempre uma razão, uma justificação, quer para os outros, quer para si próprio. E não é por falta de força de vontade, de deixar de consumir, que ele não o faz. Ao fim e ao cabo, trata-se de abandonar o seu conforto, a sua bengala, aquilo para o qual a pessoa foge. A sua fuga, por isso é que eu também chamei de relação de amor. Isso é um mito. Não o faz porque é doente. E é esta doença que é dotada de uma compulsão, explicada a nível neurológico, que eu aqui não vou referir por ser demasiado técnico, não valia a pena. Esta compulsão domina por completo o cérebro e as atitudes de um adicto. Por mais que queira, por mais que tente, por mais que sinta medo ou que sinta vergonha, não consegue, pura e simplesmente, deixar de o fazer. Mesmo que chamem a atenção, mesmo que tudo isso, não consegue. Mas também não é verdade a famosa frase "one hit became addict". A adição é uma doença crónica, sim, progressiva e de evolução mais ou menos lenta, mas evolutiva. Em tempos passados, talvez aqui algum presente, não sei, se lembre, um adicto era avaliado estritamente na esfera ético-moral. Por exemplo, o alcoólico bebia ou o drogado drogava-se porque era um fraco de caráter. Não dispunham de reservas morais para resistir ao vício, ou muito simplesmente não tinham vergonha na cara. Também é comum a frase, uma vez drogado, sempre drogado. Estando esta doença, volto a dizer, primária, portanto a pessoa não tem colocada nesta esfera, o tratamento limitava-se a umas valentes lições de moral, alguns bons e bem-intencionados conselhos e, às vezes, até exortações de cunho religioso. Os resultados, obviamente, bastante precários. As recaídas, sistemáticas. Hoje em dia, há quem ponha as culpas disto tudo num extremo quase oposto. Ou seja, numa esfera estritamente social. Aqui passamos ao que, se calhar, muita gente pensa, porque já não estamos
tempo que eu falei há bocadinho, mas agora é um bocadinho assim. É adicto porque sofre de outra doença, porque já vimos que não é verdade, porque é doido, porque é pobre, porque é um miserável, porque vem de más famílias, porque vive no bairro social, tem família ausente ou numerosa, cresceu sem acompanhamento, etc. Ou seja, manque si, manque do. Esquecem-se estes teóricos pouco elucidados. Por isso é que estamos aqui todos, também para ouvir, perceber como é que isto realmente não é assim. É de que existem milhões de pessoas exatamente nas mesmas condições e que não são necessariamente alcoólicas ou toxicodependentes. Portanto, isto não tem que ver porque ela vai de pobre, que isto tudo que eu referi para trás. Há tanta gente com as mesmas condições e não é alcoólico, não é toxicodependente, segue a vida dele, não tem que passar por aqui. E esquecem-se também do maior ainda número de pessoas que não tendo nenhum destes handicaps, muito pelo contrário são. Ou seja, também temos aqui o oposto, famílias que não têm problemas absolutamente nenhum, nem em termos sociais, nem financeiros, nem educacionais, nem tudo isso, e no entanto há toxicodependentes nessas famílias e alcoólicos. E penso que é rara a pessoa, pelo menos em Portugal conheço, que não conhecerá um caso ou outro, possa querer ou não falar nele, ou mesmo para si próprio, mas acho que toda a gente conhece vagamente algum caso assim, de famílias com hipótese, com cultura e com educação. Portanto, uma coisa não tem que estar relacionada. Tempo. Mais, Eu peço ajuda. mais 5 minutos. Pode ser bem mais. Esquecem-se também, São, pode ficar mais. a explicação é, portanto, claramente outra. A pessoa nasce 10 adicta. minutos mais. 10 minutos. Perfeito. Nasce adicta ou não nasce adicta. E a forma como consegue ou não lidar com a sociedade, e aqui passamos por outro assunto, consigo próprio e com os sentimentos que esta doença em particular lhe traz, juntamente com o vazio que sente em permanência na sua vida, que é isto que marca a maneira de ser do adicto, é que vai fazer com que beba ou use drogas, coma ou jogue compulsivamente. Resumindo, usar um meio qualquer que o compense e que muito simplesmente o ajude a fugir da realidade, do dia a dia. Ao fim e ao cabo é disto que se trata. Mesmo que não se perceba, e é comum, que é isso que está a fazer da sua vida. Porque muitas vezes as pessoas estão a ter estes comportamentos e tomar estas coisas todas, não se estão a perceber, de facto, da gravidade da situação. Agora é hora de mudar de slide. Eu estou a dizer isto ao visualizar a mim próprio. Assim. Portanto, vamos ver agora isto que já falamos, que é, portanto, é uma doença que é primária, é progressiva e é incurável e pode-se viver em recuperação, sendo muito comum a sua associação à diabetes por este motivo. Eu estou aqui a pôr a diabetes, também como o doutor referiu na altura, porque é uma doença aqui progressiva que é incurável, mas que, se uma pessoa tomar conta e tiver atenção, há como viver com isto, tal e qual a diabetes. Diabetes, aliás, em muitos centros e em muitas formas de tratamento, quando se fala de adição, a diabetes é uma das doenças associadas que, por exemplo, se compara com a adição. É muito comum fazer isso. Partilho agora neste jantar convosco parte do que eu penso disto tudo como conselheira em edições, ou seja, como conselheira de um adulto. Para o definir, vou pegar num dos preâmbulos dos conhecidos, penso que vocês já terão ouvido falar disto, pelo menos vagamente, AAs ou NAs, que são os Alcoólicos ou Narcóticos Anónimos. Provavelmente já terão ouvido falar. Este programa foi criado por um corretor de bolsa, não sei se sabiam disto, que foi o do Dr. Bill Wilson, e pelo médico cirurgião Bob Smith, ambos alcoólicos em desespero. Baseia-se, como é de conhecimento geral, nos famosos 12 passos para a recuperação. Estamos a falar da recuperação. Sendo que estes 12 passos, apenas 3, que são os 3 primeiros, dizem respeito estritamente à doença. Os restantes 9, mais não são do que um modo de vida, uma mudança de comportamento e o encontro de uma vida espiritual que não é necessariamente religiosa. Um dos preâmbulos descreve o adicto como alguém cuja vida e pensamentos estão centrados no álcool ou drogas, de uma forma ou de outra. O obter, encontrar maneiras de obter mais. E a vida desta pessoa gira disto, todos os dias. É chegar e voltar a casa para jogar, para entrar no computador, para fazer as coisas, ou é para comer, ou é para ir. De todos que vos falei, em termos de substâncias ou de comportamentos, a vida daquela pessoa, com o tempo e progressivamente, passa a ser isso. Passa só a viver à volta disso. Tudo o resto vem por arrasto e cada vez, como já se viu, com mais dificuldade.
dificuldades. Não é? Acrescenta ainda este preâmbulo dos Alcoólicos e Narcóticos Anónimos, e isto é público, podem encontrar em qualquer lado. Um adicto é simplesmente um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelo vício e que estamos na garras de uma doença progressiva que termina sempre da mesma forma: prisões, hospitais e morte. A doença da adição é, portanto, fatal se não for devidamente tratada. E isto é grave, porque normalmente as pessoas não conhecem e não sabem do que é que se está a falar. Às vezes está-se a ver a pessoa com aquele comportamento e não se percebe que pode realmente estar doente. Quem é um adicto? O que move um adicto e o que distingue esta pessoa? Chamei a esta intervenção de biopsicossocial porque resume os 3 âmbitos a que esta doença se estende no indivíduo. Hoje em dia isso é claro junto dos profissionais e investigadores, desde psiquiatras a psicólogos, conselheiros, aditos em recuperação, neurologistas, entre outros. A parte biológica e psíquica explica-se facilmente. Se quisermos descomplicar, o uso progressivo de uma substância por um adito faz com que o corpo se vá habituando a ela, certo? Primeiro é só um bocadinho, a pessoa já fica satisfeita. Depois vai sendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e o corpo vai pedindo cada vez mais. Se for de substâncias, é de substâncias. Se for de comportamento, é, por exemplo, de horas no computador, cada vez vai sendo mais o tempo, cada vez vai sendo mais. Quanto à parte social, bom, toda essa nós sabemos todos muito bem do que é que se está a falar, isto nem vai perder muito tempo. Conhecemos o estigma a que está sujeito o bêbado, ou o drogado, ou viciado em alguma coisa. E sabemos exatamente o que deles se diz. Mesmo quem aponta o dedo a alguém, que é exatamente como ele. Às vezes há pessoas que apontam o dedo, mas eles próprios também são assim. E têm o mesmo problema. E revêem-se nisso e fica até mais complicado, ou mais fácil apontar o dedo ao outro. Falamos muitas vezes do alcoólico funcional também, quer dizer, a pessoa que bebe muito já é um alcoólico, mas que vai para o trabalho todos os dias e tudo isso